é porque a pessoa já está anunciando que vai ser candidata a deputado e que não precisa mais de foto. Então, essa reunião... Ô, Estuquinho, você avisa quando você estiver pronto, Estuquinho. Porque tudo aqui é você que manda. Vamos, Estuca. Eu precisava ter umas 10 câmeras aí, Estuca, olhando tudo assim. Eu acabei de falar que é preciso parar com o trânsito de pessoas aqui. Bem... Ô, Estuca, eu não posso ficar parado esperando você dar ordem. Bem, companheiros e companheiras, hoje, 17 de dezembro, será a última reunião ministerial este ano. Obviamente que eu ainda espero fazer uma reunião no próximo ano, antes que aqueles que sejam candidatos a alguma coisa venham me comunicar que, em função da reivindicação das bases, da pressão das bases, ele será obrigado a se afastar para ser candidato, porque o povo do Estado quer que ele seja candidato. É sempre assim, quando você tira um ministro, ele chora. Por que eu? Mas quando você não quer tirar que ele quer sair, ele encontra todos os argumentos necessários para sair e joga a responsabilidade em cima do povo. O povo quer que eu saia, a base está fazendo pressão, o meu Estado está exigindo. Então, eu reconheço isso e eu vou ficar muito feliz que aqueles que tiverem que se afastar, se afastem e, por favor, ganhem o cargo que vão disputar. Não percam. A segunda coisa é que nós estamos completando hoje 2 anos, 11 meses e 15 dias de governo. Aqui, essa reunião, o companheiro Alckmin vai falar depois de mim. Depois do Rui, fará uma apresentação de tudo o que foi feito em infraestrutura, em todos os campos, porque não é possível a gente dar a palavra para todos os ministros, porque a gente percebe que depois que fala 4, 5, 6, 7 ministros, a reunião começa a se esvaziar, porque as pessoas começam a pegar o celular embaixo da mesa, começam a tuitar, e as pessoas param de prestar atenção. Então, eu pedi para que o companheiro Rui compilasse as coisas mais importantes que foi feita nesses 2 anos, 11 meses e 15 dias, para que a gente faça uma apresentação e vocês tenham uma noção do todo que vocês contribuíram para que nós fizemos esse ano. Depois, o companheiro Haddad vai fazer uma apresentação, como não poderia deixar de ser. Sempre é muito importante a economia, mostrar tudo o que aconteceu na economia, essas coisas que a imprensa passa o ano inteiro falando, déficit fiscal, despesa demais, gasto demais. O Haddad vai mostrar o sucesso que foi o nosso 3º ano de administração desse país. Depois disso, o companheiro Sidônio fará uma fala sobre a questão da comunicação, não só do que está sendo feito, mas do que nós vamos fazer, e depois a companheira Gleice Hoffmann fará uma avaliação da conjuntura política na relação nossa com o Congresso Nacional, Câmara e Senado. Bem, dito isso, eu queria dizer para vocês que aqui tem gente que participa de governo nosso desde 2003. E eu acho que nós estamos vivendo um momento, do ponto de vista econômico, do ponto de vista do financiamento dos nossos bancos, BNDES, Caixa, Banco do Brasil, BASA e BNB, do ponto de vista do crescimento da nossa indústria, do ponto de vista do crescimento da agricultura, nós estamos vivendo um momento quase que ímpar na história desse país.
Ou seja, e muito mais importante é que nós vamos terminar o ano aprovando algumas coisas sagradas nesse país. Ontem terminou de votar a política tributária na Câmara, que foi aprovado. Hoje acho que vai para o Senado para ser votado, e eu acho que vai ser aprovado. Nós aprovamos a questão do imposto de renda, ou seja, tudo aquilo que, teoricamente, os analistas políticos achavam impossível acontecer num governo que tinha menos de 120 deputados, numa Câmara de 513, e num governo que tinha 14 ou 15 senadores, num Senado de 81, aconteceu. Aconteceu pela persistência de cada um de vocês, aconteceu pela capacidade de conversa que vocês tiveram, pela capacidade de argumentação. Aliás, eu falei para o Trump, fica mais barato conversar e menos sofrível conversar do que guerra. Se a gente acreditar no poder do argumento, no poder da palavra, a gente evita muita confusão na vida dos países. E assim nós conseguimos terminar o ano numa situação amplamente favorável. Embora isso não apareça com a força que deveria aparecer nas pesquisas de opinião pública. Não aparece porque existe uma polarização no país, é como se fosse Corinthians e Palmeiras, como se fosse Ceará e Fortaleza, como se fosse o Grêmio Internacional, como se fosse Atlético Mineiro e Cruzeiro, sabe? Ou seja, Flamengo e Vasco. Você tem uma rivalidade que ninguém muda de posição, sabe? A não ser em momentos extremos. E esses momentos extremos é as eleições que se aproximam o ano que vem. O ano que vem, as pessoas terão a oportunidade de escolherem que tipo de país eles vão querer. Vão ter que escolher. E aí é muito importante uma coisa que nós temos que mostrar. Nós começamos esse governo falando a palavra reconstrução e união. Ou seja, a gente pegou um país desmontado, a gente começou a reconstruir e a gente trabalhou muito a questão da união. Depois, no começo desse ano, a gente começou a falar que a gente estava, sabe, plantando e que esse ano seria o ano da colheita. Então, nós já anunciamos todas as políticas sociais que a gente tinha que anunciar. Todas. Pode faltar uma ou outra, mas que não deu tempo de anunciar, nós vamos saber como é que nós vamos tratar o ano que vem. Mas o dado concreto é que o ano eleitoral vai ser o ano da verdade. Ou seja, nós temos que criar a ideia da hora da verdade para mostrar quem é quem nesse país, quem faz o que nesse país, o que aconteceu antes, sabe, de nós e o que acontece quando nós chegamos ao governo. Qual foi a mudança que houve na economia, na educação, na saúde, no transporte, sabe, nas políticas de inclusão social, na igualdade racial, na mulher, nos indígenas, nos quilombolas, o que aconteceu, na verdade. Sabe, é importante que a gente tenha noção que nós precisamos fazer com que o povo saiba o que aconteceu nesse país. Eu tenho a impressão que o povo ainda não sabe. Eu tenho a impressão que nós ainda não conseguimos a narrativa correta para fazer com que o povo saiba fazer uma avaliação das coisas que aconteceram nesse país. E o ano que vem é o ano em que a gente tem a oportunidade, não só porque estaremos em disputa, mas porque cada um ministro, cada partido que vocês participam, vai ter que estar no processo eleitoral e vai ter que se definir de que lado está. Será inexorável. Será inexorável as pessoas terem que se, sabe, definindo, sabe, e definindo o discurso que vão fazer. Eles vão ter que defender aquilo que ele acha que pode elegê-lo. E eu acho que nós temos uma força extraordinária. Se a gente for analisar o que os bancos públicos brasileiros fizeram, a gente vai perceber que há décadas os bancos não faziam a capacidade de investimento que estão fazendo agora. Todo tipo de investimento. E nós precisamos fazer muito mais, porque a minha teoria é que pouco dinheiro na mão do povo resolve o problema. Não tem macroeconomia, não tem câmbio. Se tiver dinheiro na mão do povo, está resolvido o nosso problema.
está resolvido o problema da industrialização, está resolvendo o problema do consumo, está resolvido o problema da agricultura, está resolvido o problema da inflação. Ou seja, eu acho que o que nós vamos demonstrar de lição ao povo brasileiro é que, na hora que a gente consegue fazer com que o dinheiro circule, e eu não vou falar de número, porque esse número, o Haddad é que vai falar, na hora que a gente faz com que o dinheiro circule na mão de todos, está resolvido parte do trauma desse país. A verdade nua e crua é que nós acabamos com a invisibilidade do povo pobre desse país. Nós acabamos com a invisibilidade de um povo que só era reconhecido em época de eleição. Ou seja, hoje as pessoas estão tendo o direito de comer 3 vezes ao dia, as pessoas estão tendo o direito de ir ao cinema, as pessoas estão tendo o direito de ir ao cinema porque também nunca se investiu tanto em cultura como se investiu nesses 3 anos, num país em que não existia mais Ministério da Cultura. Então, essa reunião de hoje é para que todos vocês tenham um quadro real do que aconteceu nesses 3 anos. Possivelmente, nem cada um de nós individualmente saiba a grandeza do que foi feito. Por isso, eu encomendei, que ainda não está pronto, eu encomendei, sabe, uma maquete sobre a transposição do Rio São Francisco, porque, a verdade, os companheiros do Nordeste que estão aqui, sobretudo dos 4 estados mais beneficiados pela transposição, Ceará, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, sobretudo esses 4 estados, a gente não tem dimensão do significado dessa obra hídrica. Possivelmente, muitas pessoas pensam que é só um canal de 640 quilômetros. Os canais, interligando açudes, transformando o rio, que já estavam secos, em rios perenes outra vez, e fazendo com que a gente não tenha mais problema de seca para uma grande parcela da sociedade brasileira que, durante 300 anos, padeceu de nascer pobre, muitas vezes morrer de fome, sem perspectiva. E isso aqui eu posso contar a minha história de que, em 52, eu tive que sair de Pernambuco com a mãe e 8 filhos por causa da fome. E assim milhões e milhões e milhões de brasileiros, durante 50 anos, percorreram o Brasil para tentar salvar. E nós estamos resolvendo isso. Agora a água está lá. Obviamente que agora a gente está transferindo responsabilidade, porque a água, ela, quando chega no açude, quando ela chega no canal, ela tem que chegar nas propriedades das pessoas, ela tem que chegar na casa das pessoas, e aí nós temos que envolver prefeitos e governadores, construindo uma parceria para que a obra final seja realizada. Além disso, a última novidade da semana que vem é que nós vamos transformar, a semana que vem, a música gospel Messias em patrimônio, sabe, brasileiro. Nós vamos fazer um reconhecimento, sabe? E a semana que vem você pode estar preparado que, além de ser ministro da Suprema Corte, você vai poder cantar música gospel dentro do Palácio do Planalto. Dito isso, eu passo a palavra ao nosso companheiro, nosso querido vice-presidente, companheiro Alckmin.